Uma boa alimentação é essencial para melhorarmos a nossa qualidade de vida. Mas geralmente só decidimos adotar por uma questão médica ou na mudança de um ano para o outro, quando resolvemos seguir metas. O ideal é que essa decisão seja tomada diariamente. Por isso, hoje eu converso com a nutricionista Janaína Macedo, que traz dicas de como manter uma alimentação saudável. Bem-vinda aqui em casa, Janaína. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Vamos dar as dicas aí para todo mundo começar 2023 com o pé direito. Primeiramente, ouvimos muito o termo alimentação saudável. Mas o que significa isso na prática? Na verdade, saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a ausência de doença. Então, não é simplesmente ter bons hábitos, mas é você ter o seu corpo físico, a sua esfera física pronta, para poder praticar aquilo que você deseja, para fazer atividades simples e atividades complexas também. E para isso, você precisa ter um corpo que goza de saúde, que esteja bem, que esteja apto a praticar tudo que você deseja. Ah, tá bom. Algumas pessoas acreditam que para se alimentar bem é preciso gastar mais. Isso é mito ou é verdade? E qual que é a sua dica para ter uma rotina boa de alimentação com preço acessível? Na verdade, é mito, A gente não precisa de grandes quantias, de dinheiro financeiras para investir em uma alimentação que seja saudável. Eu sempre falo do poder do simples. Por quê? Porque o simples, ele já traz grandes resultados. E às vezes a gente está aqui entrando, no início de 2023, fazendo grandes promessas, querendo grandes resultados e fazer uma grande mudança na alimentação, gastar muito dinheiro ou investir, uma quantia financeira alta, e nada disso é preciso. Então, começar pelo simples, pelos hábitos simples, sem investir muito dinheiro, muita energia, muito tempo, dá muito certo. Então, existem hábitos que são super simples e que você não precisa gastar muito. Então, se você, por exemplo, aumentar o consumo de frutas, aumentar o consumo da ingestão de água, que são coisas simples, na verdade, que você já tem na sua mão, já está na sua cozinha, você com certeza vai consolidar, vai construir uma saúde mais forte, respaldada nesses hábitos que são simples, sem fazer tanto investimento. E assim, o que você pode aconselhar para que as pessoas não fiquem tanto tempo sem comer, considerando que é difícil parar para comer durante o trabalho, Principalmente após o almoço, assim. Que tipo de alimentos podem comer em um lanche rápido, por exemplo? A vida de todo mundo é corrida, Todo mundo tem uma vida corrida, todo mundo acorda cedo, trabalha, leva filho para a escola, é aquela loucura toda, Então, primeiro de tudo, a minha dica seria planejamento. A gente planeja o nosso dia e às vezes a gente esquece de planejar o simples, que é aquela coisinha básica. Por exemplo, os lanches, Então, à tarde, aonde você vai estar amanhã? E aí você vai planejar essa rotina com lanches simples. Quais seriam esses lanches? Por exemplo, castanha é um lanche simples, frutas desidratadas é um lanche simples, Você bater um suco na hora ali, já carregar ele para aquele momento é um lanche simples, Aqueles iogurtes que você pode levar, leva numa lancheirinha térmica, aqueles iogurtes proteicos ou vitamininhas proteicas, que são saudáveis, são lanches simples, que você vai ter ali naquele momento em qualquer lugar que você estiver, Você não precisa parar para fazer um ovo mexido, para fazer um sanduíche, nada disso. Se você primeiro tiver esse planejamento, essa organização, essa mentalização do que vai acontecer no outro dia, você pode organizar com simplicidade essa alimentação. Agora, caso a pessoa não consiga preparar a comidinha em casa, como você falou aí, bater um suco e ainda levar para o trabalho, por quais alimentos a pessoa deve optar na hora de almoçar em um shopping, por exemplo? A gente sempre tem que pensar na combinação do prato, Então, a escolha, por exemplo, do restaurante no shopping, que aí a gente está falando aqui de shopping, é imprescindível. Então, se você vai escolher um restaurante que tem prato à la carte, você precisa olhar as combinações daquele prato.
Se você vai almoçar num restaurante que é self-service, que você mesmo pode ir se servir, você vai precisar rodar a bancada e mentalizar a combinação desse prato do mesmo jeito. Qual seria, então, nesse sentido, uma combinação ideal de prato para quem vai almoçar, por exemplo, num shopping, num restaurante? Você sempre tem que colocar 30% do seu prato de salada, e essa salada tem que ter um vegetal verde, eu sempre falo de uma folha, então escolha 3 legumes, 3 vegetais de sua preferência, né? A gente vai colocar aquilo que gosta também no prato, e aí você vai combinar esses vegetais, que são as fibras ali daquele prato, com as proteínas, que aí pode ser uma carne, um frango, um peixe ou até uma carne suína. Um ovo também entra aqui. E um carboidrato, então pode ser um arroz, uma batata baroa, uma batata doce, uma mandioquinha, um cará, um tubérculo, né? E uma guarnição, que geralmente a gente faz de um legume ali salteado no vapor, um brócolis, às vezes um purezinho ali de legumes. E aí você combina esse prato de forma que você tem ali uma combinação entre os macronutrientes saudáveis, que são carboidratos, proteínas e gorduras, né? Então, a gente fazer essa combinação na hora de pensar na grande refeição é imprescindível. Nunca comer, por exemplo, uma lasanha apenas, uma macarronada apenas. Por quê? Porque você vai estar deixando de colocar naquele prato a fibra, por exemplo, que eu acabei de falar agora, a salada que eu acabei de falar agora. Então, ele vai ficar um prato um pouco desproporcional. Tá muito lindo esse prato, muito colorido, mas cadê o arroz e o feijão? O arroz, ele entra no carboidrato. O arroz, a batata, a mandioca, o milho, os tubérculos, todos eles são carboidratos, que a gente chama de macronutrientes. Né? O feijão, ele também entra nesses carboidratos. Então, você pode colocar um pouquinho de lentilha, grão de bico, ervilha. Ele também entra nessa porção de carboidrato. E aí, depois ali, uma guarnição. É um prato colorido, é um prato simples de fazer, né? E é um prato que traz saúde. Não é um prato que existe só uma monocromia, né? Só uma cor. É bem coloridão mesmo. Agora, com a oferta assim desses fast foods, né? Como que a gente dribla tudo isso e proporcionar uma alimentação saudável para nós mesmos? Como é que a gente faz, hein? Os fast foods vão sempre existir, né? A gente acabou de falar, nós acabamos de falar, nós duas aqui, da correria do dia a dia. E é assim que existiam os fast foods, fast de rápido, né? Então, eu acho que o fast food, ele não é o grande problema. O grande problema é você sempre, toda a vida toda, escolher o fast food, né? Nós precisamos, eventualmente, de uma comida que seja rápida. E, às vezes, naquele momento, você não vai ter outra coisa senão o fast food. Ele é saudável? Ele tem ali nutriente? Ele tem ali vitamina, mineral? Não. Mas, às vezes, naquele momento, você vai ter que se render àquele fast food. Então, qual seria a minha dica? O fast food vai estar lá, não vai fugir de você, mas você não pode ter um hábito de sempre escolher o fast food, entendeu? Então, por exemplo, nós vamos fazer aqui o básico, né, que a gente sempre conhece, um Mac, um Burger King, um sanduíche. O que você poderia fazer dentro dessa proposta do fast food que vai estar ali disponível para você e às vezes você vai precisar usar ele? Como que você faria essa escolha para ele ficar menos pior? Você tem um combo do sanduíche, do refrigerante e da batata frita. Então, você poderia trocar o refrigerante, então, por um suco. Você poderia deixar a batata frita e comer só o hambúrguer, tá? Então, esse seria, por exemplo, uma opção dentro do fast food. Tá. Agora a gente também tem aquelas opções de alguns tipos aí de sanduíches que te dão a opção de vários molhos. Esses molhos, eles são perigosos? Nem sempre, né? Eu acho que assim como a gente combinou um prato aqui, se a gente combinar ingredientes para o molho, ele não é perigoso, não. Posso dar um exemplo? Sim. Um molho vinagrete, por exemplo. Um molho pesto, por exemplo. Um molho pesto, ele vai ali uma folha verde escura, ele vai uma gordura de boa qualidade, que é o azeite, ele vai um queijo.
que vai ajudar nessa composição da gordura, vai tempero que condimenta, riquíssimo em micronutrientes, né? Então, assim, ele não é um molho ruim. Aí é o molho vinagrete também, que vai ali uma constituição, uma escolha de ingredientes bacana, que vai o vinagre, que vai o tomatinho, que vai a cebola, que vai a pimenta do reino, que vai ali o limãozinho. Então, são ingredientes riquíssimos em nutrientes. Agora, se você me falar, vou escolher um molho barbecue, né? Ou que geralmente tem também. E aí vai o quê? Vai ketchup, vai maionese. Então, são ingredientes que não têm uma constituição nutricional tão densa e que vão te trazer saúde. Então, os molhos também podem ser saudáveis. E o mostarda e mel? Mostarda e mel é outro exemplo importantíssimo, saudável também. A mostarda não tem carboidrato, né? Então a mostarda, ela é um molho que você pode combinar ali, por exemplo, com um iogurte nesse mostarda e mel. Você pode colocar o mel, que é super saudável, né? Que a gente sabe que tem ali ativos para melhorar a nossa imunidade sem tanta concentração. E esse iogurte, ele pode ser inclusive natural, pode ser uma coalhada, pode ser um leite de coco, um creme de leite. Então, tem várias formas de fazer o mostarda e mel, mas eu acho o mostarda e mel um molho saudável, sim, quando a gente junta ingredientes que são saudáveis. Agora, o horário das refeições, ele é importante ou devemos comer quando a gente tem fome? Eu acredito muito, pensando nessa questão da rotina, naquilo que faz sentido para você. Eu acho que a gente não tem que passar fome e comer qualquer coisa, veja bem. Não adianta você comer de 3 em 3 horas, comendo qualquer coisa, comendo alimentos refinados, riquíssimos em açúcar. Mas porque tem que comer de 3 em 3 horas. Não. E não adianta você passar fome e também comer qualquer coisa. Veja bem, é o que eu tô falando. Então, você tendo essa noção, você vai ajustar o horário no seu dia das suas refeições. Então, você não tem uma obrigatoriedade de comer de 3 em 3 horas, mas você precisa respeitar o seu reflexo fisiológico da fome de forma coerente, fazendo escolhas coerentes para a sua refeição. Senão, os dois vão levar você para o precipício. Você fala, tô comendo de 3 em 3 horas porque é saudável comer de 3 em 3 horas. Mas que escolha alimentar que é essa? Tá comendo só ultraprocessado, só carboidratos refinados, você vai ficar mais doente. Não vou comer quando eu sinto fome, não tem uma obrigatoriedade de horários. É a mesma coisa, você precisa, nesse sentido, fazer uma escolha que seja coerente com aquele momento. Então, são as escolhas. A gente precisa, cada um, adaptar a sua rotina para que a gente tenha escolhas inteligentes. Doutora, a fome pode ser confundida com a sede ou vice-versa? Sim. Interessantíssimo, eu sempre falo sobre isso, né? O reflexo da fome e a sede, eles são produzidos no mesmo lugar, muito próximos, aliás, do nosso hipotálamo, né? Então, a gente tem esse reflexo ali no mesmo lugar. Quando você está com fome, mas você está desidratado, naturalmente você vai confundir esse reflexo. Você vai falar, nossa, eu preciso comer, mas na verdade você está desidratado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, aqui a gente falando de hábitos de 2023, é aprender a tomar mais água, né? Então, a gente sabe que tem um cálculo aí aproximado de 35 ml por quilo de peso de água e você precisa tomar isso ao longo do dia. Por quê? Porque você sabendo que você está corretamente hidratado, você vai conseguir diferenciar o reflexo exato de fome e de sede. Quando se está com sede, é muito raro você conseguir diferenciar esse reflexo. A maioria das pessoas erram e comem sem estar com fome. E qual que é a vantagem de se tomar água em jejum? A água, ela participa de todos os nossos processos metabólicos. Nosso corpo é 95% água, o nosso cérebro. Então, para haver processos metabólicos, enzimáticos dentro das nossas células, nós precisamos de um meio hídrico, nós precisamos de água, né? Então, você precisa estar hidratado para que todo o seu metabolismo celular aconteça de maneira eficiente. Por falar em metabolismo, quais são os alimentos que ajudam a acelerar esse metabolismo? Que o meu é preguiçoso.
Não existe um alimento em si que fala, e vai aumentar. Mas se a gente fizer vários alimentos combinados, isso pode melhorar muito. Por exemplo, vamos começar aqui pelos chás. Porque a gente sabe que os chás, eles são ricos em bioativos, nutrientes. O chá verde é diurético, cavalinha, centelha, chapéu de couro, salsa parrilha. E aí você pode combinar, por exemplo, com um suco verde que vai ajudar a eliminar a toxina. Por quê? Porque essa toxina também trava o seu metabolismo, né? Então, o que adianta você começar toda ali empolgada com bons hábitos, mas você não tem um processo de detoxificação eficiente? Então, os chás te ajudam nesse processo, o suco verde te ajuda nesse processo, a água te ajuda nesse processo de quê? De melhorar metabolicamente o seu corpo para que ele responda. E a atividade física. Porque, na verdade, a gente sabe que nada na vida da gente é estável, não existe estabilidade. Então, para quem quer emagrecer, por exemplo, e tem aí esse objetivo de emagrecimento em 2023, precisa sempre estar dando novos estímulos para o seu corpo. Então, o emagrecimento, ele não obedece uma linearidade, né? Então, a atividade física, ela entra também para acelerar ali, né, como um aditivo, né, para a sua máquina, que é o seu corpo, para ele te obedecer, porque ele vai melhorar metabolicamente a ação das mitocôndrias no nosso corpo, que são as organelas que fazem a queima de gordura. E você pode usar também, lançar a mão aí, se você tiver um pouquinho mais de condição financeira, com acompanhamento com médico, com um profissional nutricionista, alguns suplementos que são chaves, que também vão melhorar o seu metabolismo, né? Os chás, a água, o suco verde são naturais, nós podemos ter isso na nossa cozinha, né? Mas existem suplementos que também vão ajudar nesse sentido. Por exemplo, suplementos que eu chamo de ativadores mitocondriais, coenzima Q10, quercetina, transresveratrol. Eu poderia falar aqui do magnésio, né? Que é um mineral cofator para mais de 300 reações metabólicas. Meu metabolismo está lento. Então, será que você não está desnutrido, faltando um pouquinho de algum mineral que seja chave, né, de algum nutriente chave? Janaína, o chá verde é natural. Posso começar por ele? Deve começar por ele. Posso fazer um suco verde todos os dias? Deve fazer um suco verde todos os dias. E aí a gente pode começar por coisas simples, por exemplo, as saladas, que tem muitos nutrientes, micronutrientes, vitamina A, vitamina E, vitamina C, nós temos zinco, selênio, que são todos responsáveis para que esses processos aconteçam de maneira eficiente. Aí você fala, vou fazer isso, meu metabolismo vai melhorar? Claro que vai. Doutora, a senhora falou aí nos minerais, existe algum mineral que auxilia, assim, na vida mais, como é que eu diria? Os homens que têm algumas dificuldades, ajudaria algum alimento? No sentido do metabolismo? Isso. Então, na verdade, todas as nossas reações, as nossas reações enzimáticas acontecem dentro da nossa célula. Mas elas não acontecem assim, faz isso e chega no produto. Não. Para fazer isso, mais isso, você precisa de um monte de aditivo aqui, que são os nutrientes. Quais são os nutrientes que são específicos, chaves para esse processo? Eu diria que o zinco, né, que é um grande imunomodulador. A gente sabe que o zinco, ele é importante. As crianças, por exemplo, que estão em fase de crescimento, às vezes os idosos também, né, vão pegar na mesma linha ali, no começo e no final, vão precisar muito desse zinco. O selênio, né, que ele ajuda ali na conversão dos hormônios da tireoide, né? A tireoide é o nosso órgão que produz os hormônios que vai reger o nosso metabolismo, T3 e T4. Então, para aquelas enzimas fazerem a transformação do T3 e do T4 e do T4 em T3 na sua forma ativa, você vai precisar do selênio, né? Essas enzimas, elas são dependentes de selênio. Então, a gente precisa de selênio na nossa alimentação. A gente precisa de vitamina A, né, para combater ali processos que são do envelhecimento. E eu falo aqui, eu chamaria atenção para os antioxidantes, né? Os antioxidantes que vão combater espécies reativas de oxigênio, que vão eliminar cansaço, que vão eliminar o próprio envelhecimento, né? Que vão fazer o processo de antioxidação que é natural do seu corpo, né? As frutas têm muitos antioxidantes, cada fruta tem um antioxidante específico, os legumes e vegetais, cada um tem um antioxidante específico, e não é à toa que nós, nutricionistas, sempre o indicamos para que você comece com saúde, com alimentação saudável, tendo esses alimentos a seu favor.
Agora, a senhora falou aí sobre os alimentos que aceleram o metabolismo. E quais são os alimentos que têm essa sensação de saciedade? Todos os alimentos ricos em fibras e gorduras de boa qualidade associados com proteínas. Então, o que eu poderia dizer aqui? Se você, eu quero comer menos numa festa, mas eu não vou deixar o meu vinho de lado. Você vai trocar, inclusive, aquela bebida que seja fermentada por uma destilada, que tenha talvez até um teor alcoólico maior, um uísque, um vinho, um champanhe, com acompanhamentos com essas gorduras que eu falei, por exemplo, um queijinho amarelo, uma castanha, uma amêndoa, uma nozes, entendeu? Você pode fazer palitinhos de cenoura ali junto e regar com azeite, que também é uma gordura boa. Na verdade, a gordura, ela tem um poder de saciedade muito, muito maior. E combinar com a proteína, que também tem um poder de saciedade muito maior que só o carboidrato. Então, fazer uma carninha desfiada, sempre ter uma proteína no prato, não é à toa que o ovo ficou tão famoso. Então, usar o ovo nas suas diversas formas de preparo, o ovo cozido, um ovinho de codorna cozido, ou fazer um ovinho mexido, né? Você pode usar a criatividade nesse contexto para te dar mais saciedade. E a salada, ela tá em todos os contextos, né? Por quê? Por causa das fibras, né? Então, sempre esses três. A fibra, que são a salada, a proteína, que são as carnes junto com os ovos, e a gordura de boa qualidade, que inclui as oleaginosas, castanhas, amêndoas e o azeite, vão te ajudar nesse processo de melhorar a saciedade. Olha, você falou aí do molho pesto. E o molho pesto com uma saladinha, gente, você come... É total. Você come achando a coisa melhor do mundo. É tão simples de fazer, né? Manjericão, uma castanha, né? Isso. O azeite e um queijo parmesão. Bate no processador, coloca ali, ó, gente, ó, delícia. Exatamente, falou tudo. E aí a gente fala, eu tô com medo do molho pesto. Não precisa ter medo. Só tem ingrediente bom. Agora, aqueles molhos industrializados que não vão ter nenhum micronutriente, que são vitaminas e minerais, esse sim você tem que ter medo. Coloca um molho gostoso na salada, né? Vamos colocar a salada com molho gostoso, um molho pesto, um vinagrete. Vamos incrementar isso com saúde e com sabor, que aí sim eu acho que vale a pena. Querida, muito obrigada pela sua participação. 2023 repleto de molho pesto na sua vida. Para nossa! Foi um grande prazer, um feliz 2023 para todos vocês. Um grande abraço. Bênçãos do Pai Eterno para você. Amém. Beijo.